amado Jesus Cristo? Amém. Sejam todos bem-vindos nessa noite, onde aqui estamos para servir, adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus santo, esse Deus que nos amou desde antes da fundação do mundo e que nos trouxe para a adoração do seu santo nome. Amém? Amém. Então, meu querido, vamos dar continuidade ao nosso culto. Depois de termos ofertado o nosso sacrifício de louvor, que é sacrifício agradável ao Senhor, nós agora vamos para a sua palavra. Que a igreja possa abrir comigo a Bíblia. Você que está próximo a uma pessoa que está sem a Bíblia, aproxime dela, de um jovem, encoraje ele a ler a palavra de Deus, incentive você que está com a Bíblia, a ele ser motivado a também a ler a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, 1 de João, capítulo 4, 1 de João, capítulo 4, versos 1 em diante. E o tema que iremos dissertar nessa noite é: maior é aquele que está em vós, é aquele que está na igreja, meu querido. Então, o apóstolo João, na sua carta, capítulo 4, versos 1 em diante, você que está próximo da pessoa que não tem uma Bíblia, comece, encoraje a ele ler, acompanhar a leitura da palavra, porque é dessa forma que eles irão entender aquilo que Deus fala através da sua palavra. Aleluia. João, 1 de João, capítulo 4, versos 1, o tema que será dissertado essa noite é: maior é aquele que está em vós. Eu, pastor Edmilson, nessa noite, irei dissertar essa mensagem para que você entenda que maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão fala da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Oremos. Senhor Jesus, santo e maravilhoso Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por termos recebido a revelação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E sabemos, meu Pai, que não somos guiados por qualquer espírito, pois somos guiados por Espírito da verdade, aquele que habita em nós, aquele que reside em nós, aquele que mora em nós. Como diz a Tua palavra, nós somos tabernáculos, nós somos templos, nós somos morada do Senhor. Ó Espírito da verdade, Senhor, que és o único Deus, que nessa noite o Senhor nos capacite a compreender um pouco mais das Tuas vontades para nossas vidas, no nome santo de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Queridos, santo do Senhor, igreja
eleita de Deus, povo amado por esse Deus único e verdadeiro, desde antes da fundação do mundo. Queridos, nós começamos a estudar esta palavra, esse texto, e percebemos que o apóstolo João estava exortando, estava ensinando ao povo, porque, queridos, esta carta, ela foi escrita pelo apóstolo João entre o ano 85 e 90 depois de Cristo, com o intuito de combater os falsos ensinamentos que estavam surgindo dentro da igreja, praticado pelo gnosticismo. A palavra, queridos, gnosticismo é derivado do grego gnosis, que significa conhecimento. Então, essas pessoas, elas tinham conhecimento, elas tinham entendimento, porque um dia ela esteve no seio da igreja, ela esteve presente, ouvindo o Evangelho revelado ao apóstolo Paulo, ao apóstolo João, ao apóstolo Pedro. O Evangelho foi revelado e essas pessoas receberam, mas lá para as tantas, eles se afastaram da igreja. Eles tinham conhecimento do Evangelho, mas começaram, meu querido, a caminhar, começaram a distorcer aquilo que os apóstolos haviam ensinado. Então, amados do Senhor, queridos, eleitos de Deus, Igreja Santa, o apóstolo João lutou energicamente contra os falsos ensinamentos, diferentemente da maioria dos líderes atuais. O apóstolo foi enérgico na defesa do Evangelho, na defesa de Cristo. Alguns já não criam mais na ressurreição, outros não criam mais na vida eterna. Então o apóstolo começa a defender aquilo que Jesus havia concretizado na cruz do Calvário. Queridos, santos do Senhor, dia após dia, ano após ano, os ensinos gnósticos são trazidos para o seio da igreja de Jesus Cristo novamente. Amados, muitos têm sido levados por seus enganos e falsos ensinamentos, promovido no nome de Jesus. Observe que os falsos mestres, ele não usa outro nome a não ser de Jesus Cristo. Para me enganar alguém no mundo religioso, eu uso o nome de Jesus. E as pessoas são levadas a viverem afastadas do Evangelho, a viverem segundo as tradições humanas, segundo os costumes humanos, menos segundo a palavra de Deus. Então eles usam o nome de Jesus. Então, queridos, o gnosticismo dos tempos apostólicos para os dias atuais só mudou de roupagem, de estratégia, mas continua com o mesmo intuito de levar a igreja, o povo de Deus, à apostasia, a afastar-se da sã doutrina. Nada mais do que isso. Só mudaram, meu amado, de estratégia. Só mudaram de inovações. Vieram com inovações, entram com inovações, e as pessoas não vêm mais no intuito de conhecer a Deus, mas vêm no intuito de cobrar a Deus, cobrar riqueza, cobrar milagres, cobrar bênção. Mas, meus queridos, como disse esse mesmo apóstolo no capítulo 5, se alguma coisa pedimos em seu nome, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas observe que hoje o mundo religioso, barganha o Senhor. Eles levam a barganha de Deus ao povo. Olha, venha, você que está desempregado,
você que está desesperado, você que está com um problema espiritual, você que está carregado por um espírito que fizeram um descarrego para você, venha para cá que nós vamos solucionar o teu problema. Nós não temos visto mais os pastores no culto da igreja ensinar a igreja a adorar a Deus, a fazer Jesus o centro da sua adoração. Mas não, venha para cá e nós vamos solucionar o teu problema. Queridos, Santo Deus, é dessa forma que os falsos mestres entraram no mundo apostólico. E eles deram ênfase, trabalharam, lutaram contra os falsos ensinos dessas pessoas. Então, queridos, mas continua com o mesmo intuito de levar a igreja, o povo de Deus, à apostasia, afastar-se da sã doutrina, do evangelho que edifica, do evangelho que muda, do evangelho que transforma, do evangelho que liberta. Queridos, eles com seus ensinamentos, inovações, têm arrastado multidões a práticas libertinas e procedimentos legalistas. Esta foi a grande luta dos apóstolos, combater as heresias ensinadas por esta gente. Então a grande luta hoje da igreja evangélica reinando com Cristo é lutar, meu amado, contra essas heresias destruidoras, que destrói família, que destrói, né, a comunhão, que destrói a paz das pessoas. Então nós temos essa chamada de ensinar a igreja a tomar posse daquilo que Deus prometeu pela palavra, e não por sacrifício, não por obras. Então, queridos, como identificar o espírito do erro? Como identificar esses falsos mestres? Como identificar essas pessoas que se dizem estar falando por Deus, mas por trás é a voz enganadora, é a voz de Satanás? Neste mesmo livro de 1 João, observe o versos 1. Foi a orientação do apóstolo para a igreja. Ele diz: amados, não descreto a qualquer espírito. Então, nós ouvimos o apóstolo orientar, dizendo: amados, os outros substantivos amados, para nominar a igreja. Então ele está dizendo: olha, não descreto a qualquer espírito. Ou seja, não descreto porque um que sobe ao púlpito e começa a falar de Jesus Cristo. Então o apóstolo está exortando a igreja, não dá crédito a qualquer. Gosta de manifestações, gosta de histerias, gosta de movimentos, gosta de pula, gosta de outras coisas, menos da palavra de Deus. Mas eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para te entreter com um palco cheio de cantores conhecidos, gospel. Não estou aqui para isso. Estou aqui para te instruir ao caminho da verdade. Glória. O apóstolo disse: maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. Glória. É isso que eu te instruo a saber, que aquilo que está em vós é maior do que aquilo que está no mundo. Glória. É isso que eu recebi de Deus para instruir a sua igreja. E eu quero finalizar na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, mostrando que assim como o apóstolo Paulo, no seu ministério, nós agimos da mesma forma. Eu aqui, meu amado, não ando com carro blindado. Eu aqui não tenho um carro do ano. Eu aqui tenho as pernas para andar de ônibus. É dessa forma que eu caminho. Eu me desloco daqui de Prazeres para o Ibura, através da minha condução, que é o ônibus. Queridos, eu não fui chamado para mercadejar a palavra de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versos 14 diante, ele diz: graças, diga graças, aleluia, meu amado, graças, porém a Deus,
que em Cristo sempre nos conduz em quem derrota? Você é conduzido em derrota nesse ministério? Você é conduzido a uma vida de pecado? Não. Você é conduzido a uma vida de triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Querido, através da igreja, através de você, você manifesta o conhecimento de Cristo, o nosso Salvador. Não é através de obras sacrificiais, mas através do conhecimento pleno do nosso Salvador. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tantos nos que são salvos, como nos que se perdem. Você é o bom perfume de Cristo para os que são salvos, para os que estão convivendo com você, para com aqueles que se perdem, que não dão crédito na palavra, que não praticam a palavra, que não vivem a palavra. Para com esse, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Meus queridos, nós não estamos aqui nesse púlpito mercadejando as ovelhas do Senhor. Nós não estamos aqui oferecendo objeto por valor X. Nós estamos aqui apresentando a palavra e o modo como as ovelhinhas devem viver. É esta forma, meu querido, que Deus se agrada de você. Aleluia. Não venha para cá pensando que eu vou te oferecer objetos para você expulsar um demônio da sua casa, para você levar para casa, para que o teu esposo consiga uma porta de emprego. Não, não. Aleluia. Eu não estou mercadejando a palavra de Deus. Eu não fui chamado para isso. Mas sim, para pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Para você ouvir o Evangelho que tu és predestinado. Para você ouvir que estás na mão do Senhor e ninguém pode te arrebatar. Para você ouvir